Boa noite, irmãos da Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. Estou aqui mais uma vez a pedido do nosso irmão Pedro para trazer uma palavra, uma mensagem para o culto de terça-feira. Eu quero agradecer por mais esta oportunidade que o irmão Pedro me concede, e aos irmãos também. Quero desejar a todos os irmãos da Igreja Congregacional do Encantado as mais ricas bênçãos dos céus. E que Deus nos abençoe nesta hora, a nossa oração, quando vamos meditar na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nos últimas devocionais que eu fiz, eu usei o livro de Salmos. E foram 2 salmos, Salmo 86, o Salmo 23, salmos escritos pelo rei Davi. Mas Davi foi aquele que escreveu mais salmos no livro de Salmos, foi o que escreveu mais. E hoje nós vamos meditar no Salmo 40, que foi uma grande experiência que Davi teve. E o Salmo 40, ele quase que fala assim de um momento de conversão, momento de mudança de vida na vida do rei Davi. O Salmo 40 é uma oração para livramento, mas fala que Davi teve uma experiência assim de mudança, vamos dizer, de conversão mesmo, mudança de vida. E é isso que as pessoas precisam experimentar, né? Todos nós, eu já experimentei, eu sei que muitos irmãos da igreja experimentaram mudança de vida através do novo nascimento, de conversão, de aceitação, de recebimento de Jesus, recebendo Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida e sendo convertido, sendo alvo da obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem converte. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, assim disse Jesus. É o Espírito Santo quem convence. E aqui no Salmo 40, é um salmo que tem muitos versículos, tem 17 versículos, e nós vamos destacar alguns. Eu gosto muito de dividir as minhas mensagens em tópicos, que eu acho bastante didático. Primeiramente, o rei Davi, ele, aqui no versículo 1, ele fala da sua experiência quando confiou no Senhor, quando esperou no Senhor, esperou em Deus. Ele espera em Deus, no versículo 1, espera confiantemente em Deus. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Naturalmente, Davi estava passando por um momento difícil e ele precisava do socorro do Senhor, precisava do livramento do Senhor. E ele continua dizendo o seguinte no versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então, quem experimenta o novo nascimento, né, e lê esses 2 primeiros versículos, parece que
ele está falando, esses dois versículos estão falando sobre aquilo que nós experimentamos quando recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, porque Ele muda a nossa vida, Ele mexe, vamos dizer, com a nossa vontade, com a nossa vontade. Então foi uma experiência assim de conversão, de mudança. A palavra arrependimento, que lá no grego é metanoia, que significa além da mente, é muito usada, né, em arrependimento. Então, é mudança de consciência, mudança de mente, porque quando Deus, através de Jesus e através do seu Espírito, o Espírito Santo, nos converte, nós mudamos realmente de mente. Nossa mente muda. E isso é uma coisa maravilhosa, porque não basta apenas nós frequentarmos a igreja, prestarmos cultos a Deus, se não tivermos a experiência do novo nascimento, a experiência de conversão, né, de mudança de consciência. Alguns pastores chegam a dizer que essa mudança de consciência, metanoia, é uma expansão da consciência. A consciência, ela se expande, ela já não pensa de acordo com as coisas desta terra, deste mundo, mas pensam sobre as coisas de Deus, as coisas lá do alto. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, lá em Colossenses, né, ele diz que se nós formos ressuscitados, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. Então é realmente uma experiência maravilhosa, uma experiência de conversão, porque o Davi, né, o rei Davi, ele tinha os seus passos firmados, e é assim que acontece conosco quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Por isso que ele prioriza a confiança no Senhor, porque no versículo 4 ele diz que feliz ou bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, nós somos bem-aventurados. Somos pessoas que, embora tenhamos momentos difíceis, momentos até de apatia, porque vivemos no mundo, e no mundo nós passamos por aflições, passamos por tribulações, isso é normal, mas sempre vem aquela palavra, aquela ação do Senhor sobre nós, mostrando que nós devemos confiar nele, porque somos pessoas que já confiamos no Senhor e ele já fez a obra da regeneração, do novo nascimento. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Às vezes, nós pensamos que podemos confiar em muitas coisas, né? Pensamos que podemos confiar na nossa posição, no nosso dinheiro, no nosso próprio conhecimento, né? Eu me admiro muito fico admirado assim sobre a vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo teve uma conversão extraordinária, né? E lendo uns comentários sobre a conversão de Paulo, Paulo ele não buscava
o Senhor. Ele não procurava Jesus, muito pelo contrário, tá? Ele perseguia os cristãos. E perseguindo os cristãos, né, ele perseguia Jesus. Tanto é que quando ele vai a Damasco, prender os cristãos lá em Damasco, porque havia muitos cristãos lá em Damasco, no caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus. E é Jesus, né, que fala com ele. Fala com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é Jesus que vai ao encontro de Paulo, de Saulo, na época era Saulo. E ele fica perguntando, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então foi Jesus quem conquistou Paulo, quem conquistou Saulo. Jesus, ele está à procura daquelas pessoas que precisam ter um encontro com ele. Quando nós oramos pela conversão de uma pessoa, a gente tem que orar pedindo que Jesus vá ao encontro daquela pessoa e convença aquela pessoa de que ela precisa confiar no Senhor. Veja que a conversão de Paulo foi uma conversão radical. Tudo aquilo que ele conhecia antes, ele, em uma das suas cartas, ele joga fora, diz, olha, é esterco, porque agora eu tenho uma coisa muito melhor, que é Jesus, Então, ele não dá importância a toda aquelas atribuições que ele tinha, os títulos que ele tinha, mas dá importância àquele encontro que ele teve com Jesus, que transformou a sua vida, que mudou a sua vida, que fez de Paulo não um homem mais que queria perseguir a igreja, mas agora ele se torna um homem perseguido por amor a Cristo, para abraçar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a verdadeira conversão. É a verdadeira conversão. Então, é bem-aventurado o homem que põe no Senhor que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mas há uma terceira experiência aqui de Davi neste salmo, que é a obediência. A obediência. Porque no versículo 6, ele diz assim, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Davi, ele tinha certeza de que todos aqueles sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor eram sacrifícios que foram foi Deus quem instituiu aqueles sacrifícios, né, porque apontava justamente para a pessoa de Jesus, que é o sacrifício maior. Mas havia pessoas, na época de Davi, que achavam que simplesmente levaram um sacrifício, levaram um animal para o Senhor, lá para o sacerdote sacrificar, lá no templo, diante do altar do sacrifício, resolveria os seus problemas, a sua culpa, o seu pecado. Mas Davi achava que não era só isso, aquilo era simplesmente um símbolo
um símbolo, uma figura que apontava para o sacrifício maior, que é Jesus. O que realmente Deus, né, requeria ou queria, o que Davi realmente achava que Deus queria, era obediência. Porque ele diz aqui, sacrifício e ofertas não quiseste. Olha, parece até meio contraditório. Eu estou oferecendo um sacrifício e o Senhor não está querendo. Né? Em outro salmo ele diz que o verdadeiro sacrifício é um coração contrito e quebrantado. Contrito e quebrantado. Quando a gente, talvez ele lembrasse lá de Saul, né? Quando ofereceu sacrifício, ele não devia oferecer sacrifício, ele foi repreendido, por exemplo, por Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26, né? Saul oferece um sacrifício que ele não devia ter oferecido. O que Deus queria de Saul era a obediência. Era a obediência. Não valeu. Aquele sacrifício não valeu. Até porque ele não podia oferecer aquele sacrifício. E Samuel chega lá, né, para Saul, né, no versículo 26 do capítulo 15 de Samuel, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele se rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Né? Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer é melhor do que sacrificar. Porque no versículo 22 ele diz aqui, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. E talvez Davi tivesse lembrado dessa experiência de Saul e Samuel repreendendo Saul, porque ele não obedeceu, ele quis sacrificar, achando que o sacrifício era melhor do que a obediência. O Senhor Jesus, ele, quando termina o seu sermão da montanha, sermão do monte, né, ele, lá no final, né, do sermão, no versículo 21 do capítulo 7, ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E depois ele vai falar sobre os dois fundamentos, né, das duas casas, que são uma edificada sobre a rocha e outra é edificada sobre a areia. Sobre a areia. Muitos dizem que essa rocha aqui é Jesus, mas há também uma outra interpretação, achando que essa rocha aqui é a obediência, porque aqui está falando sobre a obediência. Sobre a obediência. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso que Davi, aqui no versículo 6, ele diz, sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Mas ele queria simplesmente proclamar aquilo que Deus fez na vida dele, porque ele vai adiante neste salmo, né, e no versículo 9, ele diz, proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Então,
ele queria proclamar, ele queria anunciar aquilo que Deus havia feito na vida dele, quando ele confiou no Senhor, quando ele esperou no Senhor, quando o Senhor tirou ele de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e ele pôs nos lábios de Davi um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E ele diz que muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Um novo cântico. Novo cântico aqui é nova vida. É nova vida. E é interessante que quando nós louvamos a Deus, cantamos hinos, louvamos a Deus, a gente sente que o hino parece novo, embora seja um hino antigo, que foi escrito há muito tempo. Eu gosto muito de salmos e hinos, gosto também dos cânticos bons, gosto também de salmos e hinos. E salmos e hinos é antigo, mas às vezes eu canto salmos e hinos, aqueles hinos parecem hinos que estão sendo feitos agora, no momento em que eu estou cantando, porque não é o hino, mas é aquilo que nós sentimos, é o Espírito Santo que faz com que a gente cante um cântico novo, mesmo sendo um hino antigo, porque o louvor é lábios que confessam o nome do Senhor, né? É lábios que confessam o nome do Senhor. Bom, então ele queria realmente proclamar, anunciar aquilo que Deus havia feito na sua vida, e a gente também tem que anunciar, de uma maneira ou de outra, principalmente o nosso testemunho. Às vezes nós queremos falar de Jesus e não testemunhamos de Jesus. Porque falar de Jesus é uma coisa, testemunhar de Jesus é você mostrar a outra pessoa, ao seu próximo, que você é uma pessoa diferente, que você tem Jesus na sua vida, que você é totalmente diferente do mundo, das coisas do mundo, dos valores do mundo, E as pessoas vão ver em nós, ver em você, que você é uma pessoa totalmente diferente, parecida com Jesus, bem parecida com Jesus. Isso é testemunhar de Jesus, isso é proclamar o Evangelho. Para terminar, né, nós temos aqui o salmista dando atenção àquilo que às vezes nós não damos, né, que é o nosso pecado. Porque embora na condição de filhos de Deus, de pessoas regeneradas, né, regeneradas por Cristo, né? Por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta a Tito, né? Quando ele escreve a sua carta a Tito, ele fala lá que o que Deus fez conosco, né? Não foi por causa das nossas obras, né? Nenhum mérito. Nós não temos nenhum mérito, foi graça de Deus, graça de Jesus. Então, lá no capítulo 3 de Tito, no versículo, vamos dizer, 4 e 5, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, é Paulo que está escrevendo a Tito, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou segundo a misericórdia
de Deus, segundo a graça de Deus, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Então, quem nos regenera é o Espírito Santo. Quem nos renova é o Espírito Santo. E essa foi a experiência de Davi. E ele não deixa de falar dos seus pecados. Né? Como eu falei, mesmo na condição de salvos, filhos de Deus, nós continuamos pecadores, pecamos. Né? Pecamos. Mas o apóstolo João, quando escreve a sua carta, ele diz: se andarmos na luz, como na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que nós temos de fazer é andar na luz, mesmo na condição de pecadores regenerados. E Davi reconhecia isso, porque lá no versículo 11 ele diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. Aí ele fala: as minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-me pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Seja um envergonhado e coberto de vexames que demandam a vida. Torne atrás com de ignomia os que comprazem o mal. Então aqui ele reconhece os seus pecados. Então são essas experiências maravilhosas. Eu acho que eu já passei da hora, eram 20 minutos, já são 27 minutos. Hoje eu falei mais um pouco, mas eu quero dizer que este salmo aqui é um salmo maravilhoso, porque fala de conversão, de novo nascimento. Olha, nós sabemos da morte, por exemplo, do Maradona, né? E alguém disse que Maradona, ele em campo era um grande jogador de futebol. Ele fez muitos gols, né? Mas na vida, muitos gols a favor, vamos dizer, do seu time, onde ele jogou, até lá na Europa. Fez muitos gols bonitos, né, e tal. Mas na vida ele fez gols contra. Porque ele foi contra a vida, porque ele não tomou atitudes saudáveis em relação à sua saúde, à sua vida, se metendo com esses problemas de drogas e tal. Eu não sei, né, como ele está agora, mas é triste ver uma pessoa que foi um ídolo, vamos dizer, e as pessoas estão endeusando Maradona, né? É assim que os romanos, os gregos faziam com os homens que eram célebres e se tornavam deuses. E lá eles estão dizendo que ele é Deus, que ele é Deus nada, né? No futebol ele foi esplêndido. Agora na vida ele deixou a desejar. Ele fez gols contra a sua vida, a sua saúde. Mas não é o nosso caso, não é o meu caso, não é o seu caso, porque Deus está cuidando de nós e Deus está conosco em todos os momentos, em todos os segmentos da nossa vida. Ele está conosco, assim como esteve na vida de Davi. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos e que Ele possa sempre estar mostrando a todos nós que precisamos lembrar que um dia Deus nos conquistou pelo seu Espírito e que tivemos um encontro pessoal com Jesus. E por isso Ele nos tirou das trevas,
das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus por isso, e é isso que nós devemos sempre falar aqui quando estivermos neste mundo. Que Deus abençoe, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém.